Com certeza, se eu soubesse disso quando eu comecei a baicar, realmente minha vida seria muito mais fácil, eu teria economizado bastante dinheiro e tempo, viu? Fala turma, eu sou Milton, fundador da Baicar, e eu criei esse canal justamente para compartilhar um pouquinho mais da minha rotina à frente de uma empresa em alto crescimento e gerar bons insights para quem já empreende ou para quem quer começar a empreender e não sabe muito bem por onde, porque aqui eu vou mostrar muito empreendedorismo na prática e abrir muitas coisas que a gente faz aqui no dia a dia da Bai. E principalmente documentar o processo de crescimento da nossa nova empresa, que já vai crescer muito maior que a Baicar era nos primeiros anos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já ativa as notificações, se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que vai se interessar também por isso. Nesse vídeo, a gente vai falar de um outro assunto super importante que muita gente me pergunta e quando as pessoas vêm aqui na Bai nos visitar, mais se surpreendem, que é com a nossa estrutura. E quando eu falo estrutura, eu não estou falando só de espaço físico, prédio, equipamentos, esse tipo de coisa. Eu estou falando mais de estrutura organizacional, né? As pessoas que estão aqui dentro da empresa e principalmente as áreas que a gente tem para fazer com que a empresa consiga funcionar bem. Seja para você que está começando o seu negócio agora ou para você que já tem uma empresa, você tem que se atentar em que áreas que você precisa ter para que a sua empresa funcione. E tem dois caminhos, né, turma? Um, que você já tem muito dinheiro, é uma empresa que começou captando dinheiro de mercado, ou você mesmo tem um baita dinheiro para investir, você já começa com uma empresa bem redondinha, com vários setores diferentes, e já contrata um monte de gente de largada para começar a tocar o negócio, o que eu conheço pouquíssimas empresas que começaram assim. Ou tem um modelo mais raiz, que foi a maneira que a Bai começou e que a maioria das empresas do Brasil começa, é com uma ou duas pessoas com muita vontade, né, os sócios, que começam fazendo tudo e conforme a empresa vai prosperando e crescendo, as atividades começam a ser delegadas e começam a surgir outros setores e mais gente começa a entrar para a empresa até que ela de fato cresça, enfim, e tenha vários setores diferentes, né? E é assim que a gente fez na Bai, por isso que eu vou explicar muito mais sobre esse assunto, né? A gente vai falar como estruturar uma empresa e explicar como que a gente fez isso aqui dentro de Bai e principalmente como a gente vai fazer isso na nossa nova empresa que vai faturar 8 milhões esse ano. Vamos nessa? Então, para começar aqui, turma, quando a gente fala de estrutura organizacional, eu fiz até um desenho aqui no quadro para facilitar a explicação. A gente tem duas grandes perspectivas, né, em quase qualquer tipo de negócio, que é a área de back-office, né, ou suporte, as pessoas que costumam ficar nos bastidores, que não lidam diretamente com o cliente final, e a área de front office, revenue ou enfim, receita, que são as áreas que estão ligadas diretamente com o ganho financeiro da empresa, né? Estão normalmente em contato com o cliente final, seja uma empresa física, uma empresa jurídica, né? Ou uma pessoa física. Então isso indifere. E quase todas as empresas têm essas áreas que eu vou mostrar para vocês, algumas têm certas variações de nomenclatura e tudo, mas na prática vou trazer um resuminho aqui, um framework que costuma funcionar para tudo que é negócio. Que é, quando a gente fala do back-office, temos normalmente 6 grandes áreas, né? E essas áreas podem ser subdivididas, ou em um certo momento não ter, e depois você vai se adaptando e criando, né? Então a primeira área é o financeiro, que muitos de vocês conhecem, né? Que é a área responsável por gerenciar toda a questão de dinheiro, né? Gerencia o caixa da empresa, que olha contas a pagar, contas a receber, contabilidade, que costuma ser muito negligenciado, e tem empresa quebrando aí porque está pagando imposto e tributo que não deveria. Ponto de atenção, tá? Fica a dica. Também como tesouraria, que é o que você faz com o dinheiro que você tem em caixa, como você aloca ele de maneira a multiplicar e rentabilizar cada vez mais. E a questão de finanças corporativas de maneira geral, né? Ver se o dinheiro está sendo gasto da maneira que deveria. E é um ponto super importante porque naturalmente, conforme você vai crescendo, a empresa, você começa a ter gastos e custos que você não precisaria ter, poderiam ser dispensáveis, né? Custa igual a unha, você tem que cortar direto. E é legal ter um financeiro robusto para garantir que todo o dinheiro gasto realmente deveria ser gasto. E é algo que costuma ser falho, né? É natural que os fundadores comecem a olhar o financeiro e demorem para trazer alguém ou quando tragam esposa, mãe, irmã. E é legal trazer alguém apartado para isso, tá? Porque quanto mais a experiência a gente tiver nessa área, maior a chance do seu negócio ser lucrativo.
Depois a gente tem a área de pessoas, né, que costuma ser chamada de recursos humanos, RH, enfim, tem N denominações. Mas na prática são as pessoas encarregadas por recrutar, selecionar e reter todos os colaboradores da empresa. Então, quando você está começando, pode ser que você não tenha uma área de RH, você mesmo faça o RH. Foi assim que eu fiz aqui na Bai, de início. Só que naturalmente chega uma hora que você vai precisar ter um nível de sofisticação ali para recrutar cada vez pessoas melhores. Então é interessante, em algum momento, a sua empresa ter uma pessoa para fazer RH ou várias, mas é algo que é indispensável. E aí tem cenários que a área de pagamentos, assim, tá dentro do financeiro, né, pagamento de colaborador e tudo mais, e tem empresas que têm uma área de departamento pessoal dentro do RH só responsável por folha salarial. Mas isso vai variar muito, não tem certo e errado, só que você vai acabar tendo essas duas áreas com certeza, independente do seu negócio. Depois, você tem uma área de tecnologia, que hoje em dia está muito em alta, até porque a gente tem várias tecnologias que vieram, né? Por exemplo, a própria inteligência artificial generativa, para aumentar a produtividade das pessoas e fazer com que a gente não corte posições, mas consiga fazer com que as pessoas gerem cada vez mais valor para a empresa, de consequência passem a crescer e ganhar mais, é um jogo bom para todo mundo. E dificilmente uma empresa hoje vai ser bem sucedida se não tiver uma área de tecnologia robusta, porque cada dia que passa a tecnologia está avançando mais e estão surgindo coisas malucas que a gente consegue fazer que a gente não conseguia anteriormente. Então é uma área super importante também. Depois a gente tem uma área normalmente de produto, que é a galera que é encarregada de prototipar ou pensar, arquitetar, melhor dizendo, o que o time de tecnologia vai fazer. Então, tem negócio, inclusive, que a área de produto é uma das mais importantes. Tem negócio que tem uma área que é um pouco menor, mais enxuta, mas o fato é, o time de tecnologia tem que saber, né, executar as coisas, só que tem que ter alguma área para definir o que vai ser executado. E essa área de produto costuma ser a área que faz contato e ponte com o financeiro, com as áreas comerciais, com o marketing e com a área de tecnologia em si. Então é a galera que costuma fazer a estratégia do negócio e ver como que ele vai evoluir e tudo mais. E aqui, via de regra, começa com o fundador, tá? Até hoje eu faço produto na Bai, e em breve alguém vai assumir essa área, mas costuma ser o fundador ou os fundadores em si. Depois a gente tem uma área de operação, né? Isso aí vai variar muito do negócio. Tem áreas que precisa ter time de logística, tem empresas que não precisa ter logística, mas tem que ter a parte mais operacional de, enfim, suporte, de supply chain, enfim. Todos os negócios têm alguma área de logística em si, alguns mais robustos e outras mais enxutos. Mas você tem alguma coisa que vai precisar fazer pontos operacionais para que a empresa se mantenha de pé e funcione. Indústrias normalmente aqui tem muito a questão mais de produção em si, qualidade, enfim. Então isso aqui varia muito de negócios, mas costuma sempre ter. E por fim, é algo que não costuma aparecer tanto nas empresas mais tradicionais, mas nas startups isso costuma ser bem forte, que é uma área de analytics, né, de dados em si, para transformar tudo que a gente tem de informações em dados, para que esses dados gerem tomadas de decisões assertivas. Então eu gosto muito de pensar que tudo que eu não tenho dado é achismo ou impressão minha. Eu gosto de tomar decisão a partir de algo que existe e que eu já detectei. Então essa área costuma dar super ROI e uma pessoa fazendo isso já ajuda a empresa a ter uma visão muito, muito interessante. Beleza, falamos de back-office, agora vamos falar da área de front-office, revenue e tudo mais, que é o pessoal que gera receita para a companhia. Então o clássico de quase todos os negócios é a área de vendas. É a galera que vende efetivamente e faz com que o cliente queira pagar e queira se manter como cliente, enfim, queira ter relação contigo. Depois a gente tem uma área de atendimento ou pós-vendas, que é uma vez que o cliente de fato te pagou e se tornou cliente, como que eu dou suporte, atendo esse cara para que ele queira comprar de mim de novo ou queira se manter como cliente da empresa e tudo. Então isso aqui é uma área de atendimento ao público que tem um perfil um pouco diferente do comercial, mas é tão importante quanto. Isso aí vai também variar muito em relação ao seu tipo de negócio. Eu já vi empresas que têm um setor comercial muito grande, que é o caso da Baikar, e uma área de atendimento, né, de pós-venda um pouquinho mais enxuta, ou empresas que
tem uma área de pós-venda gigantesca e um time comercial menor. Normalmente, empresas que têm uma venda um pouco mais simples, né, que o cliente compra as coisas sozinho, não tem time comercial, costumam ter uma galera bem grande aqui de atendimento. Tá? Depois a gente vai para o marketing, que é a área que faz com que as pessoas se interessem pela sua empresa, confiem nela e queiram fazer negócio efetivamente contigo. E por fim, uma área que não necessariamente aparece, mas tem ficado cada vez mais em alta hoje em dia, que é a de sucesso do cliente. Que não é fazer suporte para quem comprou de você, mas sim fazer com que a pessoa que se relacionou contigo tenha sucesso naquilo que ela queria, né, quando ela te contratou, e garanta que essa pessoa queira se manter contigo. Então aqui pra gente é uma das áreas mais importantes para esse planejamento que a gente tem de 2026 também, a nossa nova empresa, tá? Dando número aos bois aqui dentro da Baikar, quando eu comecei a empresa, basicamente eu fazia tudo, comecei no modo raiz, e eu não tenho um background de tecnologia tão apurado assim, por isso que o Thiago, que é um dos sócios aqui da empresa, começou comigo, aí ele tocava a parte de tecnologia, eu fazia todo o restante, e conforme a gente foi evoluindo, rapidamente eu já comecei a trazer outras pessoas. Então eu trouxe a Emily para o marketing, no mês seguinte eu trouxe o Marçal para o financeiro e para pessoas, no mês seguinte eu trouxe o Marcos para atendimento, depois comecei a trazer vendedores, e a gente foi cada vez mais aumentando o time até a gente ter a estrutura que a gente tem hoje. E na Bai, basicamente, a gente tem todas essas áreas aqui. Eu tenho o Marçal, que olha o financeiro, e a Porta, que é uma empresa que presta serviço para a gente também, além da Cirrus, que é nosso escritório de contabilidade. Temos pessoas que o Thiago hoje é responsável pelo recrutamento e seleção das pessoas que entram aqui dentro. Temos tecnologia, que é o nosso time ali, o Juan, a Ana, eu e o Augusto, cuidam da parte de desenvolvimento de tudo que a gente faz aqui dentro de Bai. Temos a área de produto, que hoje é composta por mim, mas em breve a gente vai ter alguém para olhar isso com carinho. Depois a gente tem a parte de operações, que é o que a gente chama de Sales Ops aqui dentro, que a gente tem o Thiago e tem o Humberto, que cuidam mais dessa parte operacional do nosso modelo. E por fim a gente tem o Léo, que é de Analytics, que garante que a gente tenha acesso às informações e meça tudo que vocês imaginarem para a gente tomar cada vez decisões mais assertivas para melhorar a nossa eficiência. Isso no nosso back-office, né? Então aqui na Baikar hoje a gente tem 13 pessoas de back-office. E de revenue a gente tem o nosso time comercial, são diretamente aí quase 30 pessoas vendendo todos os dias. Time de atendimento, que é o nosso time de pós-vendas, né, de retenção, que ajuda o cliente a pegar o carro o mais rápido possível, ajuda a conseguir pegar o carro provisório, e se porventura esse cliente quiser cancelar o contrato ou fique inadimplente, é o time que tenta reverter e fazer com que esse cliente não cancele, ou se ele está inadimplente, ajude esse cliente ali também lembrando de pagar a mensalidade, que é algo super importante também, para a gente não ter um estorno de comissionamento. Depois a gente tem um time de marketing. O atendimento aqui são 4 pessoas, Marcos, Manu, Léo e Gabi. O marketing, que hoje a gente tem o Bezerra, Gabriel e eu, que estou à frente do marketing também, um time um pouquinho mais enxuto por hora, mas vai crescer bastante. E por fim o time de sucesso do cliente, que ali é o Giovanni e o Pedro, basicamente. Então aqui no time de revenue da Baia a gente tem mais ou menos 35 pessoas, que totalizam aí próximo de 50 pessoas que a gente tem no time. E olhando para Baia do futuro, na nossa nova empresa, como a gente tem todas as estruturas internamente, eu não preciso criar esses negócios, essas estruturas novamente. Então a gente vai ter um modelo que a gente chama de modelo matricial de gestão. As pessoas que estão hoje na Baikar vão prestar serviço tanto para a empresa atual, quanto para a empresa nova que a gente vai criar também, sob demanda. Então basicamente a nossa nova empresa, na nossa franqueadora, a gente vai ter a área de sucesso do cliente e em breve a área comercial, que é para a gente fazer vendas. De resto, a gente vai aproveitar tudo que a gente já tem dentro de Baikar. Ou seja, a nossa margem de lucro tende a ser mais alta porque eu já estou com esse time todo pago. O que eu trouxer de novos negócios, eu tenho que remunerar o time de vendas e o time de sucesso do cliente para fazer com que isso funcione e dê certo. Pô, Milton, não entendi. Como assim? Vamos lá, vamos entender melhor. A gente vai fazer aqui o que a gente chama de central de serviço compartilhado, que eu vou compartilhar os recursos que eu tenho aqui
para atender as novas unidades que a gente for criar, né? Pode ser que a próxima empresa que vai criar, eu vou ter que ter alguma pessoa de marketing dedicada exclusivamente para essa nova empresa, que não é o caso agora. Então, por hora, a gente vai trazer pessoas para trabalhar conforme demanda, para atender as demandas que a gente vai ter da nossa franqueadora. E aí, com o tempo, a gente tende a migrar e trazer pessoas dedicadas ali só para trabalhar com aquela habilidade especificamente para aquela nova empresa. Então, quando a gente faz isso, é um movimento muito para testar e começar o negócio, né? Que a gente começa de uma maneira mais econômica até que as coisas vão fluindo, performando e a gente consegue ficar ajustando e fazer outros movimentos. Porque aqui, turma, é super importante a gente não querer dar passo maior que a perna. Porque, óbvio, é legal você ter um monte de gente no time para cada um fazer uma coisinha, só que só para e pensa se isso no modelo de negócio para de pé. Se você contratar todo mundo que você imagina que você tem que contratar, com o que você está imaginando que você vai faturar ou ganhar, a conta fecha e a empresa tem lucro. Se não, espera. Começa, performa, conforme a empresa for prosperando, traz mais uma pessoa, traz mais outra pessoa, até que naturalmente as coisas vão ficando cada vez mais profissionais e você começa a ter mais áreas e as áreas mais com nível de profundidade maior, que é justamente o momento que a Baikar está agora. Depois de 4 anos, a gente está trazendo pessoas para olhar algo específico. Até então, eu mesmo olhava 4 áreas, e aí eu fui trazendo um outro líder, até que no final do dia eu basicamente foco numa coisa só. E até falando sobre isso, turma, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam que são CEOs de uma empresa com uma pessoa. Então vamos lá, eu falo que eu sou o fundador da Bai, eu não acho que eu sou CEO ainda, porque eu faço um trabalho em alguns momentos de gerente, de coordenador, porque tem áreas que não tem ninguém. Eu sou a única pessoa que olha aquilo, como é o caso de produto hoje. Sei que em algum momento eu vou ter diretores que respondem para mim e de fato eu vou ser um CEO, né? Um diretor executivo. Mas isso aí vai levar talvez uns meses ou até anos para acontecer dentro de Bai. E olha que eu já tenho 50 pessoas no time. E eu vejo empresas com 2, 3, 4, 5 pessoas que o CEO, todo mundo responde para o CEO. Não tem gerente, não tem coordenador, não tem nada. Talvez você não seja CEO, meu amigo ou minha amiga. Você é um coordenador ou um gerente, que é quem começou a empresa e tudo mais, mas você faz ainda atividades e funções de um coordenador ou um gerente. E aí, conforme a empresa for crescendo, você vai crescendo e em um momento você vai virar CEO. Vai ter diretores embaixo de você, talvez até secretária, mas não é o começo. Normalmente no começo não é assim que funcionam muito bem as coisas, não. E eu quis muito trazer esse assunto de começo, de cara, até para vocês entenderem melhor como a Baikar está estruturada, né? E como vocês podem pensar em estruturar a empresa de vocês, até se faz sentido fazer alguma mudança, algum ajuste, trazer uma pessoa que está aqui para uma outra área, que isso costuma acontecer bastante. Sempre que a gente cria uma nova área dentro da empresa, a gente cria porque precisa, e eu prefiro trazer alguém que já tem dentro da empresa e assuma um outro desafio e mude de área e crie algo novo, porque a pessoa já se identificou com a empresa, a gente já entendeu que faz sentido ela estar aqui, do que trazer alguém de fora que às vezes conhece mais sobre o assunto, mas não se enquadrou, ainda não deu um fit de cultura da empresa. E a gente faz sempre esses movimentos, né? O Nathan está vindo agora para assumir nosso time comercial, ele é de fora, mas tem gente que está vindo para assumir outras coisas que são de dentro. Então a gente sempre faz esse mix aí de trazer talentos novos, né? E trazer sangue novo para a empresa, o que é interessante, mas sempre valorizando quem está dentro da empresa e faz com que as coisas aconteçam e as pessoas cresçam com o passar do tempo. E aí, para essas pessoas que têm êxito e sucesso aqui, na Baikar, elas podem se tornar sócias e ser donas da empresa também em algum momento. E aí a gente fala disso num outro vídeo sobre Stock Option, que acho que é um assunto bem legal também para a gente abordar. Fechado? Valeu, turma. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo e principalmente comentar aqui no vídeo o que você acha relevante, você gostaria de saber mais, tanto sobre empreendedorismo como sobre a Baikar também, que vai ser um prazer poder trazer coisa nova para vocês cada vez mais, que é com feedback que a gente evolui. Conto com a sua ajuda também.